Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Estação Liderança. É um privilégio ter você aqui conosco. Um podcast feito para você que é líder, que quer se despontar como alguém que deixa um legado, que constrói um ambiente favorável para que as pessoas se despontem para o seu melhor. Para você que está dedicado no processo de transformação das organizações, então este é o podcast feito para você. Eu tenho aqui o privilégio de receber a Patrícia Fernandes, ao lado aqui da minha amiga e companheira Regina Sotomayor. E aí vale a pena já trazer aqui como que eu conheci a Patrícia. Estou voltando no tempo ali, foi na cidade de Curitiba, no Congresso da Felicidade. E ela com aquele sorriso presente, vocês vão perceber daqui a pouco. Seja muito bem-vinda, Patrícia Fernandes. Rê, quer dar uma palavrinha para a gente começar também aqui? Patrícia, é um grande prazer ter você aqui conosco nessa missão, né, de colocar a humanização no palco das organizações, nesse processo de mudanças que a gente vem passando, e talvez seja a grande oportunidade em nós colocarmos esse tema em evidência, em discussão, na perspectiva da evolução de consciência das pessoas e das organizações. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Adilson, Regina, o convite. É um prazer estar aqui com vocês. A gente já se conhece há um tempo e saibam da minha admiração pelo trabalho que vocês fazem. É muito especial e por isso quero estar bem perto de vocês sempre, porque eu acho que já passou da hora da gente humanizar os ambientes corporativos. É uma pauta muito importante, é uma pauta que eu costumo falar sobre ela, porque acredito e porque vivencio isso no meu dia a dia. Então, eu sei que é possível, porque a gente conseguiu construir lá. Então, para mim é um prazer estar aqui. Eu trabalho para a Dynamic Air Brasil. Dynamic Air é uma multinacional americana no setor de bens de capital, é líder mundial em sistema de transporte pneumático em fase densa, com sede nos Estados Unidos, e eu tenho ajudado a filial aqui do Brasil a construir sua história. Fantástico. Bom, o nosso tema hoje é a escalada da humanização das organizações. E aí, como esse tema é tão apropriado, Regina, eu pensei em fazer a seguinte pergunta. A sua trajetória é a própria escalada da humanização das organizações. E eu gostaria que você compartilhasse com os nossos ouvintes e seguidores aqui, Patrícia. Bom, minha profissão, minha primeira formação foi em secretariado executivo. E eu fui trabalhar justamente com os CEOs, com os líderes das empresas, como secretária de presidência, diretoria. E todo mundo sabe que esse cargo que hoje é extinto, quase extinto nas organizações, porque as pessoas começaram, por conta da tecnologia, usar seus próprios recursos, se agendarem. O executivo não precisa ser cuidado como era antes. Mas foi uma profissão que me ajudou muito, da qual eu me orgulho muito. E essa profissão foi base para eu assumir o cargo que eu estou hoje. Porque eu estava muito próximo dos executivos e a secretária sempre fez um papel entre o executivo e os demais. Então eu tinha tanto a visão do executivo quanto a visão das outras pessoas. E isso me ajudou a ter uma sensibilidade muito grande para equilibrar as demandas dos executivos, das áreas, dos gerentes. E eu tinha uma coisa muito clara para mim. Que eu sabia exatamente quem eu não gostaria de ser quando eu chegasse lá. Então isso era uma coisa que sempre foi muito clara para mim. E eu não gostaria de ser uma líder que não conseguisse extrair o melhor das pessoas, que adoecesse as pessoas. Eu não gostaria, e eu vi isso muito acontecer. Isso era uma coisa que eu tinha certeza que eu não queria para mim. O que eu queria exatamente eu não sabia, mas o que eu não queria eu já sabia, e eu acho que já é um grande passo. E foi aí que começou a minha trajetória, e eu fui trabalhando em outras áreas, ganhando a confiança da liderança, e até que eu assumi um cargo muito importante cuidando de pessoas. Vocês imaginam que é um desafio? Eu sou mulher e trabalho para uma empresa que 70%, 80% do quadro são homens, e é uma empresa de produtos engenheirados. A minha formação não é engenharia. Então, pouco é bobagem. Eu tive que escalar aí uma grande montanha para conseguir ganhar a confiança dessas pessoas e trabalhar em conjunto com eles, aliando a importância da área técnica para uma empresa como a nossa, de tecnologia, mas também agregar a humanização nesses processos.
E aí que começa toda essa trajetória que hoje eu me orgulho muito de, depois de algum tempo, poder ver os resultados. O Adilson esteve lá nos visitando recentemente e ele pôde ver que, de fato, é um ambiente diferente. É a resposta que eu tenho dos meus clientes, a resposta que eu tenho dos meus fornecedores, que chegam lá e falam, uau, esse lugar tem algo diferente. E o algo diferente desse lugar é a humanização. É cuidar das pessoas para que as pessoas cuidem dos nossos negócios. Fantástico. E vou aproveitar o que você trouxe na posição de mulher, né? E na perspectiva de um ambiente talvez predominantemente masculino, né? Os seus desafios e conseguir conciliar essa questão que você está trazendo do técnico e a gestão de pessoas. Como que foi o seu processo junto ao teu posicionamento, né, na liderança dessa empresa, junto às lideranças principalmente? O que você poderia falar para a gente sobre isso? Bom, o primeiro passo que eu entendi logo de começo é assim, que eu precisaria que eles sentissem que os meus gerentes, que são engenheiros, que eles entendessem que eu não estava lá para competir com eles, eu estava lá para auxiliá-los, para que a gente juntos, como um time, a gente conseguisse fazer uma história importante e impactante no nosso setor. Então, a primeira coisa que eu fiz foi baixar aquele estresse de quando entra alguém, começa, e aí o que vai fazer essa pessoa? Ela vai me demitir? Ela vai estar comigo? Não. Então, a primeira coisa foi trazer todo mundo para a mesma página, todo mundo para o jogo, e falar, gente, ó, tá aqui. Eu não conheço o que você conhece tecnicamente, mas você não conhece o que eu conheço sobre administração. Vamos juntar, vamos fazer da match essas duas coisas que são tão importantes para o nosso negócio. E porque você fala, se eu for lá só administrar e eu não tiver todo apoio técnico, não vai virar o jogo. Mas também, se a gente botar só o apoio técnico sem uma organização, sem uma administração e uma humanização, também não vai dar jogo. Então, nós temos que entender que nós estamos juntos, nós somos um time, né? E eu brinco lá com o meu pessoal com muita frequência, eu falo, gente, carreira solo só dá certo no sertanejo e, infelizmente, às vezes tem que morrer um. Então, nós queremos que dê certo todo mundo junto. Então, quando a gente criou essa consciência e a gente organizou a empresa de uma maneira que ela tivesse uma missão, visão e valores e uma cultura muito forte, isso fluiu muito melhor. Eu acho que uma das questões, porque eu atendo várias outras pessoas como conselheira, assim, puxa, está acontecendo isso na nossa empresa. A maioria dos problemas que eu identifico sabe por que está acontecendo isso? Porque está cada um olhando para um lado. Porque não tem uma missão, visão e valores, não tem uma cultura forte onde as pessoas possam se apoiar. Então, aí cada um, eu brinco que é uma empresa vesga, porque cada um olha para um lado, e a gente não pode olhar para um lado, a gente tem que olhar todo mundo para o mesmo lado, que a gente vai chegar mais rápido lá, se todo mundo olhar para o mesmo lado. E então eu acho que construir essa cultura, que foi uma coisa que a gente fez e que permeia tanto os nossos negócios hoje, fez muita diferença para onde a gente chegou até agora. E hoje você percebe que é um propósito comum a questão da humanização nos níveis de liderança, o papel deles tem sido muito importante nisso? Sim, primeiro porque eu tive que pegar a minha liderança, formada em engenharia de vários segmentos, engenharia de automação, engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia de nanotecnologia, várias engenharias, e ajudar a humanizar, fazer eles perceberem esse outro lado, essa outra face da moeda, que eles não aprendem na faculdade. Na faculdade é número. Então, por exemplo, para os engenheiros, se você tinha que entrar às 8 e você entrava atrasado, então é um número que atrasou, pouco importa o que aquela pessoa, por que ela chegou atrasada. E aí você começa a ter muitos problemas na organização quando é uma coisa muito fria, assim. O que eu costumo ver, né, é ensinar as pessoas e treinar. O papel que vocês fazem como uma empresa que treina pessoas é fundamental. Não existe outra maneira. Às vezes as pessoas perguntam assim, qual é o segredo? Eu falo, treinar, praticar, treinar de novo. E é um ciclo. Treinar, praticar e treinar. Então as pessoas, a gente não pode achar que as pessoas vêm com os pré-requisitos técnicos, mas quando ela chega numa corporação, numa indústria, numa empresa, ela vai ter que se moldar aquele processo. E aquela cultura tem que ter sinergia com ela. Se não tem sinergia com ela, ela fica perdida lá dentro. E provavelmente ela não vai render aquilo que ela precisaria render.
Então, eu acho que uma cultura bem enraizada e uma cultura vivencial, onde quem vivencia primeiro é o líder. Senão é incongruência. Sim. Né? E não se sustenta essa incongruência. Eu digo para fazer assim, mas eu não faço assim. Eu falo que é para pensar desse jeito, mas eu não penso assim. Eu acho que isso é uma incongruência muito grande. E, lamentavelmente, o líder, talvez pela correria do dia a dia, acaba se esquecendo que ele é o maior guardião da cultura. Sim. E que ele precisa zelar pela cultura. E que se ele não zelar, quem vem depois não zela. Então, eu falo que é como cortar unha. Eu falo toda semana da cultura lá na empresa. Que legal. Com os meus líderes, eu relembro nas nossas conversas. E como a gente tem um chão de fábrica muito grande, com muitos operadores, a gente fez questão de criar uma cultura muito fácil de decorar e muito fácil de vivenciar. Então, ela se permeia por todo o nosso lugar. A gente tem um mascote, então ele tá na sala de reunião, está nas áreas de convivência, tem um mascote. Todo mundo que olha para aquele mascote sabe que aquele mascote está falando da cultura. E você consegue lembrar dessa cultura com muita facilidade. Então, eu acho que isso faz muita diferença. E isso é treinamento, não é outra coisa. Isso é treinamento. Essa fala que você traz, principalmente na questão de treina, pratique e treina novamente, e eu, pelo que eu acompanho a sua trajetória e pela visita que eu também tive lá, eu senti no ar, né? Senti no ambiente, né, aquilo que você fala e que você pratica naquele ambiente. E eu acho que essa afetividade para as pessoas em si tem a ver, né, com o que você trouxe nessa questão de elevação de consciência mesmo. Né? Por que você, né, não humaniza? Ou por que você humaniza? Então, tem alguma coisa maior que algumas pessoas acabam não enxergando. Então, quando a gente fala do próprio grupo de pessoas formadas em áreas como da engenharia, a gente tem trabalhos, né, para esse público específico, e até eu lembro, isso me faz lembrar de uma palestra que eu fiz para calouros da faculdade do Instituto Mauá de Tecnologia em São Caetano, e aí eu perguntei por que não se tinha naquela época, falando de uns 7 anos atrás, desenvolvimento de liderança para esses engenheiros. Porque eles vão sair extraordinários, vão chegar lá, você tem 50, 100 pessoas para você liderar. O que você faz com isso? E acho que esse é um ponto de como a gente está mobilizando, né? Porque esse engenheiro que trabalha com você, para vocês na Dynamic, ele já é um cara muito diferente. E culturas que absorvem essa visão, essa evolução de consciência, em outros ambientes vai ter dificuldade, porque você está falando do quê? Né? Então, acho que tem essa questão que... E aí, para mim, o ponto-chave que você traz aqui de todo esse movimento é que é esse mindset, né? De amplitude para você acreditar que aquilo vai de fato trazer resultado e mobilizar isso. Quando começou a acontecer esse processo, você levar essa visão mais ampla de consciência, de humanização e de espiritualidade que a gente costuma trazer, quais foram os pontos ali que eram mais barreiras para que isso viesse a acontecer? E eu sei que você depois criou um formato lá que fala de valores. Se você puder falar dele para a gente, também é bacana. Bom, eu vou dizer para vocês que a trajetória não é fácil, mas eu posso garantir que ela é possível. Legal. Então, você imagina que os engenheiros que vêm com uma mente formatada para só resultado em números, e aí ele vai ter que assumir uma equipe. E aí tem várias outras pessoas junto com ele, inclusive outros engenheiros. Então, você imagina que é uma comunidade de gente matemática, é uma comunidade de gente que olha números, métricas, e às vezes com uma visão binária. É isso ou isso? E aí trazer esse pessoal para uma nova realidade e dizer, peraí, tem mais que isso. Você, para ser um profissional completo, a sua técnica é extremamente importante. Mas se você não conseguir engajar as suas pessoas para essas técnicas, para todo esse arsenal técnico que você tem, não vai funcionar. Eu tive, lamentavelmente, não funcionou com todas as pessoas, obviamente, eu tive engenheiros com formação complementar no MIT que não conseguiu ficar com a gente. Por quê? Porque existia uma grande vaidade, existia uma vontade de fazer sozinho,
E aí isso não deu match, obviamente. Então, mas eu posso dizer que a maioria entendeu que essas são as pessoas, são os engenheiros que continuam lá com a gente, só que hoje com uma outra mentalidade. E o que eu percebo? Que hoje eles são muito mais felizes. Por quê? Porque eles tiraram a rigidez do cargo, legal, eles tiraram a rigidez do título, e eles se tornaram pessoas mais leves, mais fluídas, mais engajadas, mais amigas das pessoas. Eu tenho engenheiros lá que levam seu time para jantar na casa, sabe? Você percebe que algo mudou ali. E isso fez toda a diferença, toda a diferença. E quanto à nossa cultura, eu quis fazer ela de forma simples para que a gente possa vivê-la, né? Eu vejo algumas culturas que são um verdadeiro tratado. E aí fica difícil até de você memorizar o que se espera de você, né? Então, lá na Dynamic, nós temos uma cultura que chama GRU. GRU, né? O G é de gentileza, o R é de responsabilidade e o U é de unidade. E esse mascote é o próprio GRU do desenho Meu Malvado Favorito. E que ele é uma pessoa inclusiva, né? A gente inclui ele lá, porque se você olhar para o personagem, ele tem uma cara de bravo, e o GRU lá tem sido o nosso norteador dos nossos dia a dia, porque a cultura fala de como a empresa decide se portar no dia a dia. Então, você tem que vivenciar isso. Então, no aspecto gentileza, por exemplo, nós costumamos ser gentis um com o outro o tempo todo. E todas as vezes que isso não acontece, a gente chama de volta e fala onde erramos, nós precisamos continuar com a nossa cultura. Então, nós criamos um ambiente lá que chama Dynabucks, onde o pessoal dá feedback, onde pode bater papo, onde toma um café junto. É um ambiente dentro da fábrica, todo humanizado, um ambiente fresco, gostoso, um ambiente legal de estar, onde eu incentivo as pessoas a darem o feedback do dia a dia lá nesse lugar, sem ter uma mesa separando. É um ambiente bem legal, é diferente para a indústria, então as pessoas chegam lá e falam, como assim, isso é a entrada de uma fábrica? É a entrada de uma fábrica, que é totalmente diferente, é uma coisa diferente. E eu tive liberdade de fazer tudo isso também, né? E aí responsabilidade é uma coisa que a gente fala, olha, como a gente trabalha, a única estrela aqui na nossa empresa é o cliente, é para ele que a gente trabalha. Então, não existe ninguém que deva, nesse momento, brilhar mais que o nosso cliente. Em grupos, nós vamos trabalhar para atender a expectativa do nosso cliente, que são clientes extremamente exigentes, são os maiores players de mercado hoje de alimento, da indústria da borracha, da tecnologia. Então, eu tenho um cliente muito exigente, em que eu não posso não atender a expectativa desse cliente pela viabilidade do nosso negócio. Então, eu falo, é todo mundo junto. E na responsabilidade, eu costumo falar muito com o meu time com analogias, porque é assim que eu aprendo fácil. Então, eu falo com eles com muita analogia, né? Eu falo, gente, quando a gente vende produtos engenheirados, então vai para a área de engenharia, vendeu na área de engenharia de aplicações, vai para a área de coordenação de projeto, depois vai para a área de engenharia mecânica, depois para a área de automação industrial, e depois fábrica produz, e tudo isso, no final, gera o produto. Então, não dá para a gente trabalhar de forma isolada. E eu falo, e numa corrida de revezamento, quando se aproxima, a pessoa passa o bastão, não joga. Jogar o bastão implica em se machucar, e se o bastão caiu, perdeu todo mundo. Então, lá a gente fala sempre isso. Falou, a gente passa o bastão, e passa o bastão com carinho, abraça ele, entrega, tá junto. A gente não tem a velocidade das coisas numa corrida, mas a gente está preocupado com o próximo departamento. O que vai acontecer com o próximo? Então, eu vou me esforçar para entregar a bola redonda lá para que ele possa dar continuidade. E a unidade é entender que, quando o cliente compra de uma empresa, como a nossa, principalmente, nós não temos um produto de prateleira, sabe, Adilson? Nós temos um projeto que vai demorar de 90 a 120 dias para se concretizar, dependendo do tamanho do projeto. Então, ele não sai de lá com alguma coisa na mão. Ele sai de lá confiando numa ideia que deve acontecer da maneira que ele imaginou, de acordo com toda a tecnologia, de 90 a 120 dias. Então, como eu não tenho um produto para entregar, eu tenho que entregar uma credibilidade muito grande. E quando esse cliente compra, ele não compra
do departamento de vendas, ele não compra da engenharia, ele compra de um time que tem que entregar esse projeto lá no final. Então, a responsabilidade pelo todo é de todos nós, por isso a unidade, é indivisível. Eu fiz a minha parte se o outro não fez, isso não cabe na nossa empresa. Mas eu acertei, quem atrasou foi outro. Se alguém atrasou, atrasamos todos. Nós vamos identificar onde nós erramos, onde a gente poderia ter feito melhor, para auxiliar o próximo gestor, para que isso não tivesse acontecido. Então, eu acho que compartilhar essa responsabilidade e também compartilhar a gestão faz muita diferença. Por exemplo, eu não tomo decisões lá na empresa sozinha. Eu chamo o meu time, eu tenho lá 12 gerentes. E eu chamo o time e falo, olha, eu quero ir por esse caminho, o que vocês acham? Eu acho assim, a gente chegar num consenso. Então, eu acho que isso também ajuda a diminuir a vaidade no ambiente corporativo. Eu mando e você obedece. Isso não cabe mais hoje nas organizações. E o líder que não se ligou ainda que esse papel não cabe mais, que a vaidade estraga relacionamentos e estraga times, ele provavelmente vai ficar fora do mercado em pouco tempo. Então, já está na hora de perceber que é junto. É todo mundo junto. Bom, você traz tantas coisas aqui que eu não sei nem por onde começar a minha abordagem e continuar as perguntas. Mas, assim, que eu acho que é super interessante que você trouxe, primeiro, esse processo de autotransformação. Que você tem uma formação, uma visão de uma sociedade muito pragmática, lógica, como você está trazendo, que é a base, né, das ciências exatas, né? E que a pessoa se transforma num processo como esse, né? Porque quando ela traz a necessidade humana, porque isso que nós estamos falando da humanização, nós não estamos inventando, né? Nós sabemos que o mundo se modifica e se evolui a partir das necessidades humanas, e você integra esse outro lado que você está trazendo, né, que é o lado soft, vamos dizer assim, não hard, né, da relação, mas para um processo de gestão que requer para o humano, que são as questões das relações afetivas, emocionais, dos diálogos construtivos, de estar com o outro, essa conexão que é tão importante para que isso dê o respeito, o pertencimento, né? Dê essa força para um time e para uma equipe. Então, eu acho bem interessante, e a pergunta dentro desse processo de autotransformação, que você fala que hoje eles são mais felizes, você já teve alguma fala do ponto de vista das pessoas, algum executivo, e reconhecer que o processo de olhar para essa nova gestão foi algo que o colocou em outro patamar na vida enquanto pessoa? Sim, eu tenho falas e comportamentos muito diferentes, sabe? Uma vez, um engenheiro nosso que sempre se vestia muito impecável, um dia ele chega na minha sala e ele estava impecável, mas com o tênis todo colorido. Aí eu olhei para ele e falei, nossa, como você está descontraído hoje? Aí ele falou, a minha mente criativa que decidiu colocar esse tênis hoje, sabe? Então, você percebe eles com comportamentos assim. E hoje eu tenho gerentes, engenheiros, que se emocionam na minha sala. Que legal. E tá tudo bem, sabe? Que vão compartilhar alguma coisa comigo e os olhos ficam cheios de lágrimas pela emoção. E nós criamos esse ambiente de liberdade, onde tá tudo bem. Talvez essa situação seja difícil, nós vamos tratar junto, ou nós vamos... E não, ele não tem medo de mostrar o ser humano que está por trás daquele cargo. Ele tá livre para mostrar. Isso faz muita diferença. Então, eu falo que hoje eu tenho 12 pessoas que eu admiro, primeiro, que eu confio e que eu tenho muito prazer de estar com eles, compartilhando uma gestão. Eu não sou a chefe deles, eu não sou a líder deles. Eu sou alguém que está lá nesse processo para ajudar nos assuntos que forem mais difíceis. Porque aquele do dia a dia, ele tem total liberdade para resolver. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. É confiar e delegar para as pessoas, para que elas se sintam partes, fazendo o que elas sabem fazer de melhor.
Eu vou me meter numa área técnica que eu não conheço, Dilson? De jeito nenhum. Eu posso ser mediadora ali. Bom, gente, se a gente for por esse lado, tal, mas eles que conhecem. Então, eu respeito o conhecimento deles e eles respeitam a minha forma de ver a humanização dentro das empresas. Então, tem números que provam isso pra gente, né? Por exemplo, na indústria, o tempo médio de um trabalhador na indústria é 1,2 meses, 1 ano e 2 meses. Na nossa, 8 anos. Bom. Porque as pessoas querem estar lá, elas querem ficar. E hoje, mais do que nunca, até depois da pandemia, é claro que as pessoas encontraram, estão buscando também, outro significado para suas carreiras. Não é mais só dinheiro, benefício, tudo isso é importantíssimo, isso faz parte, mas não é só mais isso. Se ela não estiver num lugar que faça sentido para ela, onde ela possa ser ela, e é isso que eu falo com o meu pessoal, aqui você pode ser você, fica tranquilo. Aqui suas ideias serão ouvidas, você será respeitado, você pode contribuir com o que você está trazendo de fora. O que a gente só não pode é desfazer aquilo que a gente construiu até aqui, que é esse ambiente legal, esse ambiente bacana de estar. Então, quando eu olho para a minha rotatividade lá, que já foi maior, obviamente, mas depois que a gente construiu tudo isso, o tempo médio de empresa de uma pessoa, 8 anos na indústria, é muito. E isso é muito especial, porque a gente sabe que toda troca de pessoa é traumática. Para a pessoa, para a empresa, porque vai conhecimento junto. Sim. Até você treinar de novo para aquela pessoa render aquilo que você espera leva tempo, é desperdício de dinheiro, de tempo. Então, eu penso que quanto mais rápido as empresas entenderem a importância desse processo de humanização, mais lucrativo será a empresa. Nós estamos vindo de 3 anos seguidos, e mesmo com as dificuldades em todos os setores, uma empresa que está pagando participação nos lucros. Isso é o quê? Isso é fruto de engajamento. Engajamento, ser feliz no trabalho, é uma coisa que eu sempre falo muito, eu falo isso para os meus líderes. Se você perceber que tem alguém aqui que não está feliz, chame para uma conversa, a gente vai tentar ajudar ela a se conectar com a gente. Mas se a gente não conseguir, por favor, dispense. Essa pessoa não pode estar no nosso meio. Porque ela tem que ser feliz, a vida é muito curta para a gente não ser feliz. E isso tem que ser no âmbito pessoal e profissional. E lá a gente respeita muito esse ser único que são as pessoas. Lá na nossa empresa não tem essa, você não traz seu problema aqui para dentro. É óbvio que seria ideal se não trouxesse. Mas eu estou falando de um ser humano indivisível, que não deixa o problema na porta e vai trabalhar. Até porque agora na época do trabalho híbrido, onde é que é a porta do trabalho? Eu já não sei mais. É verdade. Então, a pessoa chega lá e ela, muitas vezes, não está bem aquele dia. Então, aquele dia, nós vamos acolher você para que fique tudo bem. Então, eu tenho pessoas lá que eu já falei, poxa, você está passando por essa fase, fica em casa, trabalha de casa. Não, eu me sinto melhor aqui. Eu quero estar aqui. Eu me sinto acolhida, eu me sinto melhor aqui. Então, eu acho que criar esses ambientes descontraídos, esses ambientes colaborativos, participativos, faz toda a diferença numa gestão do futuro. Sim. Que nós já começamos. Fantástico. Isso me faz, coloca em evidência, né, um dos propósitos da humanização, que é criar esse ambiente de segurança psicológica, né, que as pessoas se sentem à vontade para ser vulneráveis, como elas são, como naturalmente somos, né? Então, você começa a verificar essa construção dessas evidências que você traz de que elas estão acontecendo ali e o quanto é poderoso a gente poder manifestar uma emoção, um sentimento, que é um valor, né, com um grupo que é capaz de nos acolher, de estar junto, de caminhar junto, né, porque a gente vai fazer as coisas para... E o outro ponto que você traz nessa fala, que é fantástico, da felicidade, a gente se conheceu no Congresso da Felicidade em 2000 e alguma coisa, e vale, eu gosto dessa fala que você traz, Patrícia, porque quem eu estou fazendo feliz? Não é só eu estar feliz. Então, se eu olhar para esse ambiente e ajudar, se eu não posso ajudar, né, então o que eu posso? E é essa coragem também de ter conversas difíceis, necessárias, para ver como a gente evolui junto nesse processo. E às vezes as empresas, as lideranças ficam segurando isso, achando que está fazendo um bem para o outro. E a verdade
pode não estar acontecendo isso. Eu queria trazer um ponto que olhando para a Dynamic, que era aqui no Brasil, né, vocês criaram já essa forma de funcionar. Eu queria saber se isso já criou um imã de localizar os clientes que estão alinhados com isso também, olhando para o futuro, para empresas sustentáveis, porque eu tenho uma percepção de que isso vai gerando também, né? A gente olha para nós, né? As empresas vão nos chamando por conta dessa visão da humanização, da evolução do sistema, que assim, a gente vai criando um imã de força com tudo isso. Se olhando para o negócio, para as pessoas, se isso já tem acontecido, se tiver, conta um caso para a gente. Sim, olha, é que eu tenho o meu tempo dedicado para a empresa, né? Mas, e como eu sou muito presente no LinkedIn falando desse tema, muitas pessoas me convidam, você pode dar uma palestra aqui, você pode ensinar a gente, e muitas vezes eu não tenho essa disponibilidade, gostaria até de ter mais, né? De, por exemplo, estar falando aqui com vocês e tal. E a gente percebe que eu recebo muitas empresas lá que querem nos conhecer. Então, as empresas chegam lá e querem conhecer o que a gente faz, não para ser o meu cliente, mas para entender como é que é a humanização, principalmente numa indústria. E eles vão lá e a gente recebe com muito carinho, porque um dos nossos valores é compartilhar. Então, a gente recebe, mostra, e às vezes eu percebo que as pessoas falam assim, nossa, mas isso está tão distante da minha empresa. E elas falam isso com uma desesperança, sabe? Está tão distante. Eu costumo dizer, né? Mas foi distante também quando eu comecei. Era só um sonho. E quando eu comecei a pensar nessa coisa da liderança humanizada, a gente nem falava muita coisa. Eu fui buscar, no Brasil, né? Eu fui buscar muito apoio em literatura de Harvard, que já falava sobre isso, em profissionais de fora que já falava sobre essa questão de que a felicidade dá lucro. E é verdade mesmo, dá lucro para todo mundo, para quem é feliz e para quem tem gente feliz. Exatamente. E eu vejo que eu tive um tempo e eu fiz um trabalho para uma empresa que está muito próxima da gente lá, em termos de está a 800 metros da nossa empresa, e que é uma empresa da área de sublimação, uma empresa grande assim também, são líderes hoje no Brasil em relação à sublimação e etiquetas, e eu fiz um trabalho lá de humanizar essa empresa. E eu falo que eles são meu filhos business, porque eu peguei tudo aquilo que eu entendi que era legal e eu falei, mas talvez esse modelo funcione só para cá, para a Dynamic. E eu apliquei esse modelo lá, porque eu queria testar se ia dar certo, né? E deu muito certo. A questão é que eu perdi a consultoria, né? Porque eu ganhei amigos, agora fica mais difícil. E aí a amiga fala assim, pô, tô com uma dúvida aqui, vamos conversar? Vamos. E aí toma café e já... Mas ganhei amigos assim que vão ficar para a vida, e a gente olha para da empresa dele, e ele fala para mim, olha, eu sou extremamente grato, o diretor, né, o CEO de lá, por tudo que você nos ensinou e por tudo que a gente conseguiu colocar aqui. Ele falou, eu tenho uma outra empresa hoje. É uma outra empresa, é uma empresa mais feliz, mais enxuta, porque a gente fala assim, às vezes... se você não confia no potencial da pessoa, ela vai fazer só aquilo que você definiu. Quando você confia, ela quer fazer mais. E aí isso ajuda até enxugar o quadro, deixar a empresa mais enxuta, com gente trabalhando mais, se realizando mais. Fazendo uma parte mais completa do trabalho e não só um pedacinho. Então, eu tenho esse case de sucesso, sim, do meu lado, que foi uma experiência muito legal, que eu tive a oportunidade de testar aquilo que eu fiz na Dynamic, testar em outro lugar e saber que dá certo. E eu concluo dizendo assim, Regina, que pessoas são pessoas em qualquer lugar. E aí que tá. Às vezes eu falava assim, mas isso é bom para esse segmento. Não, todo segmento tem gente. E se tem gente, precisa ser tratada de uma forma especial. E quando a gente entende isso, a coisa flui. Exatamente. Então, na nossa região, por exemplo, já se sabe... Uma universidade lá perto, que o Adilson, inclusive, deu uma palestra na universidade, que foi a primeira vez que eu te vi. Você não me viu, mas eu te vi. Que é a FAAT. Que é a FAAT. Foi feita uma pesquisa lá e uma das perguntas era que empresa da região você gostaria de trabalhar? Nós alcançamos um índice altíssimo que as pessoas gostariam de trabalhar para a gente. E elas gostariam de trabalhar para a gente por quê? Porque a humanização, ela sai
quando ela permeia o seu ambiente, ela começa a sair do seu portão. Ela vai para... Então, hoje a gente é uma empresa que apoia as escolas da nossa região, que leva os nossos projetos, que são replicáveis. Por exemplo, uma horta que a gente tem lá, a gente levou isso para as escolas. A gente apoia a educação de base. Então, o colaborador também, ele tem muito orgulho de dizer que a empresa que ele trabalha faz um trabalho social legal. Tudo isso são questões importantes para que que as pessoas queiram ficar com você, né? O termo muito usado é retenção de talentos, retenção de... Eu falo que a gente só retém água, gente. Pessoas são livres, elas ficam se elas querem. Porque hoje em dia, antigamente, você conseguiria fazer essa pessoa ficar porque você comprava ela de alguma forma, né? Você pagava um salário maior, você dava um benefício maior, você dava algumas regalias. Ok, só que hoje isso não segura mais ninguém. O propósito da pessoa tem que estar alinhado com o da empresa, e o da empresa alinhado com o da pessoa. Então, se você trabalha numa empresa que ela faz mal para o meio ambiente, que ela prejudica o ecossistema, quanto de orgulho você tem de trabalhar nesse lugar? E se for só dinheiro, já não vira mais o jogo, porque a gente percebeu, depois da pandemia, inclusive, que a vida é muito curta e que ela tem que ter um significado. E que se você deixa de cumprir sua missão profissional, que muitas vezes está tão ligada à sua missão pessoal também, a vida começa a não fazer sentido. E as pessoas estão descobrindo isso. Hoje a gente entrevista menor aprendiz para contratar estagiário, e eles vêm com perguntas que eu falo, eu nunca ouvi isso, sabe? Tipo assim, mas qual é a missão da empresa? O que vocês pensam sobre o futuro? Aí você fala, cara, você nem começou a trabalhar ainda, você já quer... São perguntas instigantes, sabe? Que você fala, ok... Vamos buscar identidade no trabalho, exatamente, né? Porque se não fizer sentido para ele não vai trabalhar lá também. Ele não quer perder tempo. Ele quer trabalhar num lugar que faça sentido para ele. E esse é o grande papel agora do líder. Será que a empresa que eu lidero hoje, ela tem match com essa nova geração? Será que faz sentido para eles? Será que eles vão ter orgulho de trabalhar aqui? E se não tiver orgulho, não rola, não tem como. As pessoas, elas vão comentar. Por quê? Elas querem passar a impressão para a sociedade que ela acertou na escola dela trabalhar. E não é mais só agora, eu contrato. Não, eu escolho se eu quero ficar também. Isso que você está trazendo é bem importante, porque assim, nós que já militamos há muito tempo na área da humanização, entrávamos pela fresta. E hoje, isso que você está trazendo da nova geração, isso, nosso discurso abre a porta principal, né? De poder entrar com essa questão. E é muito curioso, Patrícia, como você traz, porque é um tema tão complexo. E na medida que você vai contando, você vai tangibilizando essa complexidade. Porque você fala da integralidade do ser, da autonomia, em termos de evolução de consciência, né? Da conexão, da capacidade do desapego do ego, né? Nesse processo, né? Do ponto de vista de trazer a emoção, os afetos, o olhar para o coletivo, quando você fala o ganho de capilaridade de uma organização no seu ecossistema. Nossa, é maravilhoso, porque nós entendemos na espiral, né? Da evolução da humanização, todas essas questões, a visão sistêmica que você está trazendo, de olhar o todo. Então, é muito associado muito mais ao futuro, né, daquilo que... Porque o nosso passado foi construído de outra forma, ele aconteceu. Mas ele não é um degrau, mas ele tem uma história que você, a partir dessas experiências, você quer criar novas experiências, né? Exatamente. Então, isso é incrível. Quando você vai trazendo, todo o processo de evolução, ele tem várias dimensões, né? Você trouxe todas elas, isso que eu acho importante, né? Do eu, do coletivo, da pessoa, do aprendizado, da postura no dia a dia, no comportamento, no estilo de vida, do significado, da identificação. É uma aula aqui, e né? Tem um ponto muito importante aí que eu acho que quem está nos ouvindo deve perguntar. E o lucro, como é que fica em relação a tudo isso? Boa. No nosso caso, eu mantive as mesmas pessoas num certo departamento. Então, a questão não era as pessoas, mas era a forma de fazer gestão. Essas mesmas pessoas continuam lá. E esse departamento
em especial, fatura 5 vezes mais do que antes. Então, é certo que as pessoas felizes, ela te ajuda a alcançar os objetivos. Eles evoluíram, né? A empresa evoluiu, a empresa ganhou. Quando a empresa decidiu ser uma empresa mais humanizada. Não que não fosse antes, de forma alguma. Mas é que agora a gente dá nome para as caixinhas. Entendeu? Não que não fosse. Foi uma empresa que, inclusive, eu trabalho lá há muitos anos e eu me apaixonei pela forma que o meu diretor sempre pensou aqui no Brasil. Uma pessoa simples, extremamente inteligente, engajado, mas uma pessoa extremamente humana. Ele já tinha tudo isso. Mas em dinheiro. Aí talvez não conseguisse fazer a parte da qual ele confiou para que eu fizesse. Converter isso. Então, aí é claro para nós que a nossa empresa ela tem crescido a cada ano, e crescido em números, e crescido em capital humano. Com essas pessoas que querem ficar lá. Bacana. Tem uma questão que acho que vale a gente também olhar, que assim, você está numa posição e você tem alguém que patrocina essa ideia. Né? E a gente vê muito dessas questões, né? Algumas pessoas nessas posições chaves têm a ideia, mas não conseguem operacionalizar. Então, criado essa confiança, aí você tem a possibilidade de colocar isso em ação. A gente enfatiza aqui que o grande desafio para os líderes é aumentar a sua capacidade de influenciar. Né? Você tem a oportunidade, ou você vai criar essa oportunidade para influenciar, para ver algumas coisas que são fantásticas para ser construídas. E quando você traz esse relato desse orgulho do pertencimento, e aí entra num ponto que assim, me orgulho de fazer parte dessa organização que está olhando para a escola da minha cidade, que está melhorando a condição. E é essa evolução de consciência que está levando as pessoas para uma atividade que fala, olha, não é qualquer empresa que eu vou trabalhar. Porque essa empresa agora conversa comigo, que também me ajudou nesse próprio processo de evolução de consciência. E aí essa parte da humanização que favorece as pessoas olharem para aquilo que elas fazerem de forma feliz, né? E aumentar essa produtividade e virar por 5 uma produção de uma área. E às vezes a matemática, quando você olha só um número, ela pode dizer muitas coisas, pode dizer nada absolutamente. Mas o impacto que isso tem no sistema, ele é fabuloso no sentido dessa construção. Nós estamos já chegando nos momentos finais aqui desse bate-papo muito produtivo. Dá para passar o dia com você, Patrícia. E aí eu vejo, né, e aí eu estou trazendo várias questões do acompanhar a sua trajetória, da visita lá, de todo esse processo acontecendo. Como que é formar as equipes, né, essas lideranças que você vem formando ao longo do tempo? Qual que é talvez não seja a palavra orgulho, mas qual que é a sensação que você tem, o sentimento que você tem quando você vê que você está transformando a vida de muitas pessoas e provavelmente a sua é a primeira a ser transformada, Patrícia? Certamente, a minha é a primeira. Sabe quando você tem um orgulho de trabalhar para a pessoa que você trabalha, orgulho de ver o que a gente está construindo juntos. Quando o cliente chega lá e nos relata, nossa, que ambiente lindo, que lugar especial, aquilo me enche de alegria, sabe? De saber que talvez a gente está na contramão do que a gente vê aí, mas que já começou esse movimento. Esse movimento começou e que poder colaborar com esse movimento que já começou de pessoas, de líderes mais humanizados, de líderes pensando mais nas pessoas, me faz muito bem. Eu me sinto muito realizada profissionalmente. Eu me sinto muito, muito feliz de estar onde eu estou e de ter construído essa trajetória e que eu sei que isso vai permeabilizar a próxima geração. Eu costumo dizer lá, entre outras coisas, nós plantamos árvores lá, frutíferas, na nossa empresa, e a gente sabe que uma árvore demora muito tempo para crescer. Mas isso tudo também foi uma simbologia que eu falo para eles. Nós
provavelmente não vamos comer desses frutos, e também talvez a gente não vai conseguir descansar na sombra dessa árvore. Mas a próxima geração só vai fazer porque nós fizemos aqui. Porque nós fizemos. Cada árvore lá foi plantada por um departamento, sabe? Então tem árvore, dependendo da espécie, que cresce mais, a outra cresce menos. Então, algumas já dão até frutas, aí um brinca com o outro, fala, tá vendo só? A minha árvore é melhor que a sua. Tá vendo só como a gente é demais? Usa isso como uma coisa divertida. Mas eu acho que isso é deixar um legado bacana, sabe? Para a próxima geração, saber o que pensava. Legal. Esse ano a Dynamic Air aqui no Brasil faz 25 anos. E até vou dar um spoiler aqui, mas tudo bem. Nós, com a equipe de marketing, eu vi isso em Stanford, e aí eu falei, por que eu não vou fazer lá? Nós estamos construindo uma cápsula do tempo, onde a gente vai deixar isso enterrado em algum lugar, com tudo que a gente acredita hoje, com equipamentos que a gente usava hoje, Olha, que e legal. isso vai ficar lá para a próxima geração. Nós vamos botar lá uma data que isso deve ser aberto. Daqui 10 anos. Provavelmente não estaremos mais lá, mas essa geração vai ter a oportunidade de ver como a gente pensava. E como a gente, para ser norteador para eles, né? Se a empresa continuar dando lucro e dando certo, foi sementes plantadas lá atrás. Que alguém teve que arar esse solo, debaixo de sol e debaixo de chuva, mas que tem que continuar. Então, o meu maior sentimento é esse, é poder saber de que alguma forma, através até do livro que a gente participou como coautoria e outros livros que eu também participei, é deixar isso escrito. Hoje, na era da tecnologia, esse bate-papo aqui vai ficar para a eternidade. É verdade. Talvez o próximo CEO da Dynamic disse, como será que a Patrícia pensava? Vai poder ver isso. Então, deixar uma história é muito mais do que fazer, é muito mais que ter um emprego, é muito mais de que ter uma carreira de sucesso, porque o sucesso, na minha visão, não é só dinheiro, não é só status, não é posição, é o quanto que a gente pode tocar a vida das outras pessoas. E eu acredito que nós, como time, como empresa, nós estamos fazendo isso. Esse é o master em legado, né? Tipo Isso? Qual o legado que eu quero deixar na minha vida, né? Essa questão que você está trazendo, né? E é a partir disso que você acaba construindo. Né? E eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho 2 filhos, hoje os 2 estão morando fora, e eu tenho uma vontade muito grande de ser um orgulho para eles, né? E recentemente eu levei o mais novo para morar fora também, e aí me veio aquela sensação de que a minha missão acabou, sabe? Aquela coisa do ninho vazio, de que não sirvo mais, né? E aí eu abri no meu coração, porque eu ensino isso na minha casa também, os meus filhos, que a gente pode mostrar as nossas fragilidades. E eu chorando, abracei meu filho e falei, a sensação que eu tenho é que parece que para mim acabou, né? Parece que vocês cresceram. E ele me abraçou e falou, mãe, de jeito nenhum. Eu preciso tanto te ouvir, eu preciso ainda aprender tanto com você, eu preciso ainda conhecer tanto do que você faz. E aí isso me encheu de gás, sabe? De falar, então, tá bom. Talvez a minha missão como mãe, ela esteja parcialmente, porque ela nunca vai acabar, concluída. Mas talvez a minha missão como líder ainda não. Legal. Eu tenho que fazer mais, eu tenho que ensinar mais. Então, é uma questão assim de eu acho que quando a gente está feliz, a gente transborda isso. Não tem como, né? Nós temos um momento difícil, sem romantizar, gente. Tem um momento difícil. Tem conversas difíceis, como diz o Adilson, tem conversa difícil. Mas as nossas conversas difíceis terminam sempre com um abraço. Que legal. A gente se abraça e fala, olha, nós estamos discutindo aqui o processo, tá? Não são as pessoas. É o processo. Quando falha o processo. As pessoas, nós vamos corrigir, nós vamos orientar e nós vamos recomeçar. Então, todo o nosso foco sempre é no processo e não nas pessoas. As pessoas são maravilhosas e se a gente acreditar nelas, então, aí o negócio tende a ir muito mais longe, né? Então, eu acho que essa questão da gente acreditar nas pessoas, da gente pensar não só no imediatismo, não só no agora, não só no resultado desse ano, mas no resultado para as próximas gerações, eu acho que isso faz muita diferença. E um recado para os líderes é que não tenha nunca vergonha de dizer que você não sabe, que você precisa se humanizar mais. Está tudo bem. O importante é começar. Enquanto a gente negar
aquilo, o meu presidente aqui no Brasil, meu diretor, fala assim, o primeiro passo para mudar é reconhecer. E eu concordo tanto com essa frase, aprendi com ele. Quando a gente reconhece, a gente muda. Então, às vezes, por vaidade, a gente fala, não, mas eu não sei fazer, mas também não quero fazer, vai ser do meu jeito. Olha, se for do jeito de muita gente boa junto, o resultado é muito melhor. Fantástico. Muito bom. Excelente. Bom, nós estamos no mês da mulher, né? Então, queria que você pensasse ali em mensagem que você possa colocar e assim, olhando, te conhecendo, acompanhando a trajetória, você traz um aspecto aquele que é muito bacana nesse processo, né? Você fala, meus filhos, né, nesse momento que estão seguindo suas vidas e carreiras, talvez me precise menos como mãe, mas precisa você como líder. Na verdade, você foi líder durante todo esse tempo, né? E que crenças que te fortaleceram, né, para você ser essa mulher extraordinária que você é hoje, Patrícia? Adilson, eu nem me vejo assim, sabe? Eu agradeço, mas eu nem consigo me ver assim. Eu costumo pensar que é uma caminhada longa, é um desafio. Hoje no Brasil saíram estatísticas ano passado, mulheres na liderança, nós somos só 17%. É muito baixo ainda, né? Por várias questões, pela maternidade, inclusive escrevi um artigo para o LinkedIn essa semana falando sobre quando nasce uma mãe, nasce uma profissional muito melhor, muito mais atenta, alerta. Sim. Então tem toda uma questão ainda e muito preconceito ainda em relação à posição da mulher na liderança. E eu acho que a mulher na liderança ela tem um papel muito fundamental, diferente do homem, e quando eu digo diferente, é diferente mesmo, não é que é melhor, mas é um jeito diferente de olhar. Esse olhar mãe da mulher na organização faz muita diferença. Essa sensibilidade que a mãe tem do cuidar da esposa, de manter as coisas em ordem. Lá na Dinâmica é tudo muito em ordem, e eles sabem disso, que eu sou uma pessoa que gosta de coisas, cada coisa no seu lugar. Eu falo, se não tem lugar, é porque tem que ser descartado. Então, se está fora do lugar, tem alguma coisa errada. Então, trazer toda essa sensibilidade de decoração, de flores no lugar, de deixar a situação mais leve, que ser mulher e ser mãe é tão desafiador, né? Às vezes a gente segura os pratos lá em casa, né? Quando as crianças, às vezes, o pai e a mãe não estão de acordo com certa situação, e a mãe sempre vai ser a mediadora. A mãe vai sempre estar ali segurando os pratos entre o pai e os filhos, né? Olha, vamos fazer assim, vamos pensar assim. E eu acho que isso faz muita diferença, sabe? Eu lembro que lá na nossa casa, exemplos que eu observo hoje, agora com os meus filhos crescendo, né? Crescidos. Na nossa casa a gente sempre teve uma liderança só. Embora ela fosse dividida em duas pessoas, eu e o pai, mas a gente sempre falava a mesma língua para os nossos filhos. Então eu lembro que eles falavam assim um para o outro: esses dois não dá para negociar, eles pensam igual. Não dá para negociar, eles pensam igual. E eu acho que, levando isso para o contexto da empresa, a gente tem que olhar para o mesmo lugar. E o papel de mãe traz muita... Eu quero muito que a minha trajetória possa inspirar no acreditar que a mulher faz muito bem esse papel também. Que ela não precisa perder o seu jeito feminino, não precisa se masculinizar para estar numa posição de liderança. Ela pode ser quem ela é, e o que ela traz muito benefícios. Essa sensibilidade da mulher na liderança traz muito benefícios. Então é o feminino e o masculino trabalhando junto. Eu acho que essa diversidade no ambiente de trabalho é muito bacana. Eu tenho líderes mulheres também que dão um show lá de gestão. Minha controladoria é ocupada por uma mulher, o meu RH, o marketing, ocupado por mulheres que têm me ajudado a fazer a diferença, sabe? E que eu cobro delas também essa coisa, vamos lá, vamos mostrar o nosso melhor, né? Aqui a gente pode chorar também, a gente é sensível, tá tudo certo. Ótimo. Mas a gente nós somos mulheres e queremos fazer a diferença onde a gente está, sem competir. Não somos melhores, não somos só diferentes. Muito bom. Bom, deixa eu... alguma frase que te inspire, algum autor?
eu tenho alguns que eu gosto muito. O pessoal de Harvard, O Grande Potencial, são livros que são referências para mim, né? Recentemente fiz um trabalho grande com o pessoal com um livro de empresa de segurança psicológica. Então, se eu pudesse sintetizar isso, devia ter pensado, né, Dilson? Mas eu não pensei. Pudesse sintetizar isso numa frase, que sucesso para mim é deitar todo dia no meu travesseiro com a sensação de que eu fiz o meu melhor por mim mesmo e pelas pessoas que ao meu redor. Acho que isso é uma definição de sucesso que eu gosto muito e que todo dia quando eu deito, aquela sensação boa de que ainda que não tenha acontecido tudo como eu gostaria, que pode acontecer, e acontece muitas vezes, mas é que eu não perdi a essência. A essência é pessoas, é o outro, é o que a gente pode atingir para o outro, o que a gente pode fazer de melhor para o outro. E eu acho que enquanto a gente continuar, eu particularmente continuar com essa visão de fazer pelas pessoas, e não só por mim mesmo, eu acho que eu estou no caminho certo, eu entendo que eu estou no caminho correto. Para completar aqui, humanização é... Humanização... Vou falar primeiro o que não é. Não é casa da mãe Joana. E o que é humanização? É entender que toda vez que você contrata um profissional, vem um ser humano junto. Que não dá para desassociar. Nunca. Fantástico. Espiritualidade é... É saber também que existe um Deus que te capacita. Aliás, foi quem te criou. Então, na minha fé, eu sou fruto da criação de um Deus de amor. E que ele me capacita a ser melhor todos os dias. Na Bíblia fala que Deus dá sabedoria a todo aquele que pede, e ele dá abundantemente. Então eu peço isso todos os dias. Me dê capacitação, me dê sabedoria, Deus, porque hoje eu não sei lidar com essa situação. E na minha fé, eu aprendo que isso faz muita diferença. Então eu acho que ser espiritualizado tá muito distante de qualquer religião. Está em você acreditar que você não está sozinho, que você não sabe tudo e que você precisa de um apoio que transcende. Fantástico. A Rê vai fazer uma colocação, uma pergunta ali só para interagir, e depois da Regina, uma mensagem que você possa deixar para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores, né? Então, Rê, alguma colocação, alguma... Não, como nós estamos no final, é só agradecer a sua inspiração, né? A partir da sua trajetória e da sua aprendizagem que você traz, né? Do seu processo de evolução, poder, na realidade, polinizar, né? O mundo com toda essa tua experiência. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Legal. E aí é uma mensagem, né? Olhando para os nossos ouvintes aqui, é uma mensagem que você possa deixar para ouvintes e seguidores aqui da estação, do podcast Estação Liderança. Uma coisa que eu gosto muito de lembrar é que liderança pouco tem a ver com o cargo que você ocupa. Liderança tem a ver com uma disposição de servir pessoas. Então, de repente você não está no cargo de líder ainda, mas saiba que liderança é servir. Então comece a fazer o seu melhor lá, onde você está, neste momento. Porque quando você conseguir fazer o melhor onde você está, você vai conseguir contagiar mais pessoas para te ajudar nesse processo. E quando você chegar lá, você vai chegar lá talvez com uma posição melhor, porque você aprendeu onde você estava. Não espere servir as pessoas, aprender a servir as pessoas só quando você tiver o crachá. Sirva agora, faça o melhor agora, faça a diferença onde você está. Se alie de boas pessoas. Não perca seu tempo com aquilo que é fútil, com aquilo que não traz crescimento. Foque em conhecer pessoas e não falar sobre pessoas. E não tenha medo de dizer que não sabe. Não tenha medo de procurar ajuda. Hoje, com a internet, recomendo a leitura do livro do Adilson, que tem sido um livro inspirador para muita gente. Treine as suas pessoas. E se você ainda não tem essas pessoas para treinar, seja você treinado, procure ajuda.
leia bons artigos, se dedique na sua área de conhecimento, mas se dedique também com um propósito interno de eu quero fazer a minha liderança impactar a vida de outras pessoas. Uau, que presente, Regina, de receber aqui a Patrícia Fernandes, uma honra. Ela comentou do livro que é a Liderança Espiritualizada, no qual ela foi coautora, escreveu sobre maturidade, sobre esse valor, e privilégio ter esse comentário nesse momento aqui. Então, quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam no podcast Estação Liderança. Nos siga, compartilhe, comente como foi a experiência com esse podcast e acompanhe toda quinta-feira um convidado extraordinário para compartilhar aqui conosco a sua bagagem, a sua experiência, para a gente construir esse mundo melhor que nós queremos a partir das nossas ações com as demais pessoas que estão conectadas com essa visão de evolução de consciência. Beijo no coração. Obrigada pela participação e espero que vocês nos acompanhem no YouTube. Se inscrevam lá. Obrigada também. Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.